O outono em Lisboa tinha um jeito melancólico de se instalar, sobretudo no bairro de Alfama. As ruas estreitas, calcetadas de pedra antiga, brilhavam sob a fina película de chuva que caía desde a madrugada. O ar cheirava a terra molhada, misturado com o aroma distante de peixe grelhado vindo das pequenas tascas, onde vozes se cruzavam entre gargalhadas e saudades. No último andar de um prédio antigo, de paredes gastas pelo tempo e janelas de madeira pintadas de verde, vivia Manuel. O seu pequeno apartamento de sótão tinha um teto inclinado e uma janela que dava diretamente para a varanda da frente, onde Inês, a sua vizinha, costumava estender lenços de seda, coloridos que dançavam ao vento. Ele conhecia aqueles lenços de cor viva quase como conhecia as linhas do seu próprio rosto. Poidirontanos. Sempre que os via, sentia que eram sinais silenciosos de que ela estava ali, desde os 18 anos. Manuel nutria por Inês um afeto secreto, tão persistente que se tornara parte da sua rotina, como o som distante dos elétricos descendo as colinas. Nunca tivera coragem de dizer uma única palavra sobre o que sentia. Limitava-se a observar de longe, como quem teme que um gesto brusco possa espantar um pássaro pousado na beira da janela. Às vezes, quando a noite caía, e o bairro ficava mais quieto, Manuel ouvia passos leves na varanda de Inês, seguidos de um leve bater de cordas, alguém a afinar uma guitarra portuguesa. Ele parava o que estivesse a fazer e escutava. Nesses momentos, não havia chuva, nem frio, nem parede separando-os. Apenas a música e a certeza muda de que, mesmo sem se cruzarem, partilhavam o mesmo céu. Havia noites em que o vento trazia até Manuel um som tão delicado que parecia atravessar as paredes com cuidado, para não acordar ninguém. Era a voz de Inês, baixa, quase um sussurro, acompanhada pelo dedilhar suave de uma guitarra. O timbre dela tinha algo de antigo, como se tivesse nascido para cantar fado carregado de saudade, mas também com uma doçura que se infiltrava sem pedir licença, da sua janela. Manuel não a via completamente. Apenas um vislumbre da sombra dela contra a luz morna do candeeiro de varanda. Às vezes, quando o vento mudava de direção, conseguia distinguir palavras soltas. Saudade, partida, destino, palavras que, por mais repetidas que fossem nas canções, ganhavam um significado diferente vindas da boca de Inês. Ele tinha a sua própria guitarra, guardada num canto do quarto, e nesses momentos não resistia, pegava no instrumento, afinava rapidamente e começava a tocar em silêncio, apenas movendo os dedos sobre as cordas, acompanhando-a sem que ela soubesse. Era como se fizessem um dueto invisível, uma conversa secreta que o resto do bairro nunca ouviria. Naquele instante, Manuel sentia que a distância entre a sua vida e a dela encolhia. O frio da noite, o cheiro a maresia vindo do Tejo, e o ritmo lento da chuva nos telhados formavam um cenário perfeito para um sentimento que ele não ousava nomear, e embora não tivesse coragem de atravessar a rua para se aproximar, ficava ali, imóvel, como se cada nota pudesse ser a ponte que ligaria, um dia, o seu coração ao dela. Numa manhã fria de novembro, o bairro parecia ainda adormecido. A névoa vinda do Tejo subia pelas ruelas, abraçando as fachadas antigas. Manuel, com as mãos nos bolsos do casaco gasto, desceu para comprar um café forte no pequeno café da esquina, o canto da saudade. Ao empurrar a porta de madeira, sentiu o calor e o cheiro reconfortante de café acabado de moer, e então, viu-a. Inês estava encostada ao balcão, com um lenço azul marinho enrolado ao pescoço e um livro aberto diante dela. A luz suave que entrava pela janela refletia-se nos fios soltos do seu cabelo, criando uma espécie de auréola dourada. Por um instante, Manuel ficou parado, preso a um nervosismo quase infantil. O coração acelerou, mas ele tentou disfarçar, aproximando-se do balcão para pedir o seu expresso. O empregado, distraído, demorou a atender, e foi nesse intervalo que Inês ergueu os olhos do livro. Os olhares cruzaram-se. Foi rápido, mas suficiente para que ele sentisse como se tivesse sido puxado para dentro de um mundo que não conhecia, e que, de repente, desejava explorar. Ela sorriu, um sorriso pequeno e educado, daqueles que se dá a um vizinho que se reconhece, mas com quem nunca se falou de verdade. Manuel abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Limitou-se a sorrir de volta e baixar os olhos, aceitando a chávena quente que lhe foi finalmente servida. Ao ser, lançou um último olhar pela porta de vidro. Inês já tinha voltado ao seu livro, como se nada tivesse acontecido.
Mas para ele, aquele breve momento tinha mudado alguma coisa. Os dias seguintes correram como sempre. Mas, para Manuel, cada vez que passava pela rua e via a varanda de Inês, algo dentro dele se agitava. Era como se o breve encontro no café tivesse deixado uma porta entreaberta e ele não sabia se devia entrar ou esperar que fosse ela chamar. Inês parecia cada vez mais ocupada. De manhã, Manuel via sair apressada, com pastas de trabalho e o cabelo ainda úmido, como se o tempo nunca fosse suficiente. À noite, a luz da varanda raramente se acendia. Quando se acendia, era por pouco tempo, apenas o suficiente para que ela estendesse um ou dois lenços antes de desaparecer para dentro. Às vezes, nos raros momentos em que se cruzavam no corredor ou na rua, trocavam um aceno rápido. Um bom dia ou boa noite quase automático, mas havia sempre, no fundo daqueles gestos simples, um silêncio carregado, um não dito que crescia a cada encontro. Manuel imaginava o que poderia acontecer se ele fosse mais ousado. Pensava em convidá-la para um café, ou para assistir a um concerto de fado numa das casas antigas de Alfama. Mas, a cada tentativa mental, surgia o medo. E se ela recusasse? E se destruísse o frágil equilíbrio que eles tinham? Assim, contentava-se em observar-la de longe, construindo dentro de si uma promessa muda. Dia, quando o momento certo chegar, vou dizer-lhe tudo. Mal sabia ele que, na vida, o momento certo raramente espera. A chuva caía pesada naquela noite, transformando as ruas de Alfama em espelhos tremeluzentes sob a luz amarelada dos candeeiros. Manuel, com o capuz encharcado e as botas molhadas, caminhava devagar pelas ruelas, até chegar à casa do Fado Velho, um pequeno bar escondido atrás de uma porta de madeira escura, conhecido apenas pelos habitantes antigos do bairro. Ao entrar, foi recebido por um calor acolhedor e pelo cheiro intenso de vinho tinto e madeira antiga. As paredes estavam cobertas de fotografias a preto e branco de fadistas que ali tinham cantado décadas atrás. O público, sentado em mesas pequenas, murmurava em vozes baixas, aguardando o início da próxima atuação. Manuel mal teve tempo de pedir um copo de vinho quando ouviu o apresentador anunciar: "E agora, para vosso prazer, uma voz da nossa Alfama. Inês." O coração dele parou por um instante. Inês surgiu de trás de uma cortina de veludo vermelho, vestida com um simples vestido preto, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Caminhou até ao centro, sob a luz suave de um foco único, segurando o microfone com uma calma quase hipnótica. Quando a guitarra portuguesa começou a dedilhar os primeiros acordes, ela fechou os olhos e cantou. A voz dela encheu o espaço rica, profunda, carregada de saudade. Cada palavra parecia pesar e flutuar ao mesmo tempo, como se contasse uma história que só ele compreendia. Manuel sentiu que cada verso era um recado secreto enviado diretamente para si. Sei que ninguém vive só. A sala inteira ficou em silêncio, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. E, pela primeira vez, Manuel percebeu com clareza absoluta. Não podia continuar a esconder o que sentia. Quando a canção chegou ao refrão, Inês abriu os olhos, procurou algo ou alguém entre as mesas. E encontrou. Os seus olhos escuros fixaram-se nos de Manuel com uma intensidade que o fez esquecer onde estava. Não havia dúvida. Ela sabia que ele estava ali. E, de algum modo, continuou a cantar para ele, como se cada verso fosse moldado para caber no silêncio que sempre existira entre os dois. Manuel sentiu-se exposto, como se todas as suas emoções guardadas tivessem sido trazidas à tona pela melodia. O som da guitarra e da viola baixou ligeiramente, deixando a voz de Inês dominar a sala. Cada palavra vinha carregada de uma saudade que atravessava o peito dele como um fio tenso prestes a partir. Por um instante, a plateia inteira desapareceu. Não havia mais mesas, copos de vinho ou velas tremeluzentes, apenas aquele olhar que o prendia, e o som que o envolvia por completo. Quando a música terminou, Inês manteve os olhos nele por mais um segundo, antes de baixar levemente a cabeça e receber os aplausos. Manuel, ainda sentado, apertou o copo entre as mãos, sentindo a urgência crescer dentro de si. Ele precisava falar com ela naquela noite. Não amanhã. Não um dia. Agora. Manuel saiu da casa do Fado Velho com a cabeça a girar. A chuva fina ainda caía, colando-lhe o cabelo à testa, mas ele mal sentia o frio. As notas da canção de Inês ecoavam-lhe nos ouvidos como um feitiço que não queria quebrar. Ao chegar a casa,
Acendeu a pequena lâmpada de secretária, e tirou do fundo da gaveta um pedaço de papel creme, já um pouco amarelado. Sentou-se, respirou fundo e começou a escrever. Não queria exageros, nem frases demasiado ensaiadas, apenas a verdade nua e simples. Inês, tenho guardado isto em silêncio durante anos. Desde os nossos primeiros dias como vizinhos, desde as manhãs frias em que via os teus lenços dançar na varanda. Senti algo que não consegui explicar. Esta noite, quando cantaste, percebi que não posso esperar mais. Quero que saibas, gosto de ti, de uma forma que as palavras raramente conseguem alcançar. Leu e releu, com o coração acelerado. Dobrou a carta e colocou-a num envelope simples. Mas hesitou antes de escrever o nome dela na frente. Uma parte dele dizia que deveria entregar-la naquela mesma noite. Outra temia que fosse tarde demais ou que destruísse o frágil laço que tinham. Decidia, então, que iria falar com ela pessoalmente. Nada de cartas. Olhos nos olhos. Como naquela música. Olhou pela janela e viu a varanda dela escura. Amanhã, disse para si próprio, sentindo o peso e a leveza da decisão. Amanhã. Iria finalmente atravessar a rua. Na manhã seguinte, Lisboa acordou sob um céu pesado, quase negro, e um vento úmido que trazia consigo o cheiro do tejo agitado. Manuel levantou-se mais cedo do que o habitual, tomado por uma ansiedade que o impedia de permanecer na cama. Olhou para a varanda de Inês ainda vazia, sem os lenços coloridos, e sentiu um aperto. Ao longo do dia, as nuvens foram se adensando até que, no final da tarde, a chuva desabou de repente, grossa e persistente, transformando as ruas estreitas de Alfama em riachos improvisados. As pedras da calçada ficaram escorregadias, e os toldos dos cafés tremiam sob o peso da água. Manuel, protegido apenas por um casaco impermeável gasto, caminhou até a casa do fado velho com passos firmes. Sabia que Inês ia cantar naquela noite e tinha ouvido 2 clientes do café comentarem que seria a última atuação antes de o local fechar por uma semana para obras. Enquanto a chuva lhe batia no rosto, ele repetia mentalmente as palavras que queria dizer. Sentia que o tempo lhe estava a escapar entre os dedos, como a água que corria pelas sarjetas. Hoje é o dia. Murmurou para si mesmo. Não importa o que aconteça. Vou dizer-lhe. Mas, no fundo, havia um medo antigo. E se a vida tivesse outros planos? E se esta fosse mais uma daquelas noites que parecem feitas para mudar tudo, mas que acabam por roubar aquilo que mais se deseja? A casa do fado velho nunca estivera tão cheia. Talvez fosse por causa da chuva torrencial lá fora, que empurrara turistas e vizinhos para dentro em busca de abrigo. Ou talvez pela curiosidade em ouvir a voz de Inês naquela noite especial. As mesas pequenas estavam todas ocupadas. E até junto ao balcão havia gente encostada, segurando copos de vinho com as mãos frias. O ar estava pesado, carregado com o aroma de madeira úmida, vinho tinto e o leve cheiro de cera das velas. As conversas eram abafadas pelo som das cadeiras a arrastar-se pelo tilintar dos copos. Manuel entrou, sacudindo o capuz molhado, e procurou um lugar. O único espaço livre era junto a uma coluna, de onde via o palco apenas parcialmente, mas ainda assim, suficiente para ver o rosto dela. O coração dele batia rápido demais. Cada vez que a cortina de veludo vermelho se movia com a corrente de ar, ele prendia a respiração, esperando vê-la surgir. Ao seu redor, a mistura de vozes e risos parecia distante. Tudo o que importava era aquele momento que se aproximava. Enquanto esperava, Manuel passou a mão no bolso interno do casaco, onde guardava um pequeno guardanapo de papel com algumas palavras rabiscadas, o esboço do que queria dizer, caso a coragem falhasse. Apertou-o com força, como se aquele pedaço de papel fosse um talismã contra o medo. Quando as luzes diminuíram e o murmúrio da sala morreu, Manuel soube. Era agora? A cortina abriu-se lentamente, revelando Inês sob a luz morna. E, mesmo à distância, ele percebeu que havia algo diferente no seu olhar naquela noite, como se carregasse um segredo prestes a ser revelado. A guitarra portuguesa iniciou um dedilhar lento, quase excitante, como se procurasse as palavras certas antes mesmo de a voz surgir. Inês permaneceu alguns segundos em silêncio, os olhos fixos num ponto indefinido acima das cabeças da plateia, respirando fundo. Depois, inclinou-se ligeiramente para o microfone e começou a cantar. A melodia era diferente das habituais, mais sombria, mais íntima. Não era um fado conhecido. Pelo menos não para Manuel. As primeiras palavras falaram de um caminho longo e de casas que não se voltam a ver.
Imagens que caíam sobre ele como gotas frias. Cada verso parecia carregado de despedida, como se anunciasse uma partida inevitável. Enquanto cantava, Inês alternava o olhar entre o vazio e a direção de Manuel, e cada vez que os olhos se encontravam, ele sentia um aperto maior no peito. Era como se ela estivesse a falar-lhe diretamente, confessando algo que não podia ser dito de outra forma. A sala estava imersa num silêncio absoluto. Até o som da chuva lá fora parecia ter diminuído, como se o mundo escutasse apenas aquela voz. O refrão repetia a frase: leva-me o vento. Mas fica a canção. E Manuel, sem saber porquê, sentiu que aquilo era um adeus. Quando a última nota se dissipou no ar, Inês manteve-se imóvel por um instante, antes de sorrir levemente e agradecer com um aceno quase imperceptível. Os aplausos exploderam. Mas Manuel permaneceu imóvel, com as mãos frias e o coração acelerado. Algo le dizia que, se não agisse imediatamente, perderia mais do que uma oportunidade, perderia a própria história que poderia ter vivido. Assim que os aplausos começaram a diminuir, Manuel levantou-se de forma quase instintiva, empurrando a cadeira para trás e abrindo caminho entre as mesas apertadas. O som dos copos e das vozes misturava-se ao ritmo apressado dos seus passos, a cortina de veludo vermelho ainda oscilava levemente, e ele passou por ela como quem atravessa uma fronteira invisível. O corredor atrás do palco era estreito e iluminado apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. Um leve cheiro a madeira velha e a perfume feminino pairava no ar. Ao fundo, havia uma pequena porta aberta, por onde se via parte da rua encharcada pela chuva. Inês. Chamou ele. A voz baixa mas carregada de urgência. Um funcionário do bar, vestindo um colete preto, apareceu de repente, carregando uma pilha de copos. Procura Inês? Perguntou. Sem parar de andar. Ela já saiu. Tinha um compromisso. Manuel sentiu como se as palavras caíssem pesadas no estômago. Já saiu. Repetiu, para si mesmo. Incrédulo. Olhou para a porta aberta, onde o ar frio da rua entrava em rajadas úmidas, e por um momento pensou em correr atrás dela. Mas a chuva lá fora caía como uma parede, tornando impossível ver mais de alguns metros. Ficou ali, parado, com o som distante da guitarra ainda ecoando nos ouvidos, e uma sensação estranha de que aquele não era apenas um atraso. Era o início de uma ausência. Manuel chegou à casa encharcado, o casaco pesado de água e o cabelo colado à testa. Largou as chaves sobre a mesa e, antes mesmo de acender a luz, ouviu o som familiar do telemóvel a vibrar. Era uma mensagem. Pegou no aparelho com mãos ainda frias e úmidas. Na tela, o nome dela iluminava-se como um clarão breve. Abriu a mensagem com um aperto no peito. Manuel. Obrigada por teres vindo esta noite. Significou mais do que podes imaginar. Preciso de te dizer que amanhã de manhã parto para Paris. Vou estudar música lá durante 2 anos. Foi tudo decidido muito rápido. Cuida-te. E, se puderes, cuida também da minha guitarra. Ela vai ficar contigo até eu voltar. Inês. Ele leu e releu aquelas linhas, como se a segunda leitura as palavras pudessem mudar. Mas não mudaram. A frase até eu voltar parecia prometer algo, mas soava incerta, quase frágil. Manuel olhou para sua própria guitarra, encostada no canto do quarto, e imaginou a de Inês ao lado. Miura. Esperando como ele teria de esperar. A chuva batia forte contra a janela, e nesse momento ele percebeu que o dia seguinte não traria o reencontro que planeava, mas sim uma ausência longa e silenciosa. A noite parecia não ter fim. Manuel ficou sentado junto à janela, com as luzes do apartamento apagadas, apenas iluminado pelos relâmpagos ocasionais que rasgavam o céu de Lisboa. A chuva caía incessante, tamborilando no parapeito e criando pequenas correntes de água que desciam pelas telhas inclinadas. Do outro lado, a varanda de Inês estava vazia, nenhum lenço colorido balançando ao vento, nenhuma sombra movendo-se atrás das cortinas, apenas o espaço nu, silencioso, como se já pertencesse ao passado. Manuel segurava a guitarra de Inês, recém-entregue por um amigo dela antes de partir para casa. Passou os dedos pelas cordas sem força, produzindo sons roucos, quase tristes. Cada nota parecia perder-se no som da chuva, como se o próprio céu estivesse a chorar a partida dela. O relógio avançava lentamente. 00:00, 1 da manhã, 2. E ele ainda ali, imóvel, olhando o vazio. Pensava nas palavras da mensagem até eu voltar e sentia nelas um eco incerto, como uma promessa dita ao vento.
Quando finalmente se deitou, não fechou os olhos. Ficou a ouvir o som da água caindo, imaginando que em algum lugar, talvez Inês também estivesse acordada, sentindo a mesma mistura de ansiedade e melancolia. Ia-se entre pensamentos soltos e o ritmo constante da chuva. A noite dissolveu-se num silêncio pesado. Sam Sonrose. Na manhã seguinte, o céu ainda estava encoberto, mas a chuva tinha diminuído para um chuvisco fino, como se o tempo também estivesse cansado de chorar. Manuel acordou cedo, não porque tivesse dormido bem, mas porque a inquietação o mantivera preso à superfície do sono. Sentou-se à pequena secretária e tirou da gaveta o envelope que escrevera dias antes, aquele em que nunca tivera coragem de colocar o nome de Inês. Passou os dedos pela dobra do papel, sentindo a textura áspera, e releu as palavras. A cada linha, uma memória surgia. O sorriso breve no café, a voz dela atravessando a rua numa noite de vento, o olhar preso ao dele durante a canção. Podia ter colocado a carta no correio naquela manhã. Podia ter-la deixado na caixa de correio dela antes da partida. Mas não o fez. Dobrando-a com cuidado, colocou-a dentro da caixa de madeira onde guardava suas partituras mais antigas. Se a enviar agora, será um ponto final, pensou. Mas se aguardar, talvez ainda haja reticências. Era um raciocínio frágil, quase infantil, mas era o único que lhe permitia manter uma recha de esperança. Assim, a carta tornou-se não apenas um pedaço de papel, mas um talismã, um símbolo de algo que ainda podia ser. Fechou a caixa e colocou-a no alto do armário, como quem esconde um segredo de si mesmo. E, de alguma forma, sentiu que enquanto aquela carta permanecesse ali, intacta, o futuro entre eles também não estaria totalmente perdido. O inverno instalou-se em Lisboa como um hóspede que não pretende partir. As nuits chegavam cedo, envolvendo o bairro de Alfama numa penumbra que parecia apagar as cores das fachadas e silenciar até o riso das tascas. Para Manuel, cada dia era uma repetição do anterior, o mesmo café da manhã solitário, as mesmas ruas molhadas, o mesmo retorno a um apartamento onde a varanda em frente continuava deserta. Já não se ouviam os acordes suaves vindos do outro lado, nem se viam os lenços de seda a dançar ao vento. O silêncio que antes tinha um sabor de espera agora pesava, como se o tempo tivesse parado num compasso suspenso. Mesmo assim, Manuel continuava a frequentar a casa do Fado Velho às sextas-feiras. Sentava-se sempre na mesma mesa, no canto, pedindo um copo de vinho tinto e ouvindo outros cantores interpretarem fados antigos. Mas, por mais belos que fossem, nenhum conseguia preencher o vazio deixado pela voz de Inês. Às vezes, fechava os olhos e imaginava-a no palco novamente. A luz a contornar-lhe o rosto, a melodia a atravessar-lhe o peito. Nessas noites, a saudade era tão densa que parecia ter forma como uma sombra sentada à mesa com ele. O frio entrava pelas frestas da janela, e Manuel enrolava-se no velho casaco de lã, tocando acordes soltos na guitarra de Inês. Não havia letra, apenas notas dispersas, como se a própria música também estivesse à procura dela. Foi numa manhã cinzenta de janeiro que Manuel encontrou, entre as contas e folhetos esquecidos, um envelope pequeno e colorido, com o selo de França no canto. O coração acelerou antes mesmo de ver o remetente. Havia algo no traço da caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar. Dentro, havia um postal com a imagem da Torre Eiffel envolta numa neblina suave. Virando, leu as palavras escritas à mão. Manuel, Paris est fria, mas cheia de música. As ruas aqui cheiram a pão quente e chuva, mas não como em Lisboa. Canto todas as noites para não esquecer quem sou. Às vezes, fecho os olhos e volto à casa do Fado Velho, e penso que talvez estejas na mesma mesa de sempre. Inês. Manuel leu e releu aquelas linhas. Sorrindo sem perceber, guardou o postal cuidadosamente entre as páginas de um livro de poesia que ficava na sua mesa de cabeceira. Durante todo o dia, carregou consigo a sensação de que, apesar da distância, havia ainda um fio invisível ligando-os. À noite, sentou-se com a guitarra de Inês no colo e tentou imaginar a melodia que ela cantaria naquele momento. Amalgame Café Parisiens. E, por um instante, a saudade deixou de ser apenas dor, tornou-se também esperança. Nessa noite, depois de guardar o postal no livro de poesia, Manuel sentou-se junto à janela com a guitarra de Inês no colo. Lá fora, o bairro estava silencioso, apenas interrompido pelo som distante da chuva a cair ritmada sobre as telhas. Passou os dedos pelas cordas devagar, como se estivesse a acordar o instrumento de um sono profundo.
No início, as notas saíram tímidas, excitantes, mas pouco a pouco foram ganhando corpo, transformando-se numa melodia que não existia antes, um fado inventado ali mesmo, nascido da mistura de saudade e ternura. Enquanto eu tocava, Manuel imaginava Inês em Paris, talvez sentada num café pequeno, com luz baixa e mesas de madeira, a cantar para um público que não conhecia as ruas de Alfama, mas que podia sentir a emoção na sua voz. Imaginava que, de algum modo, a melodia dele poderia atravessar o mar e chegar até ela, como uma mensagem sem palavras. Fechou os olhos e deixou-se levar. A cada acorde, uma memória surgia. O sorriso no café, o olhar no palco, o som da chuva, na noite em que recebeu a mensagem dela. Tudo se misturava, criando uma canção que era só deles. Mesmo que ela nunca ouvisse. Quando parou, o silêncio na sala pareceu mais pesado, mas também mais doce. Emanuel percebeu que, enquanto pudesse tocar, Inês nunca estaria completamente ausente. Os meses transformaram-se em estações. E as estações. Lentamente. Anos. O primeiro inverno sem Inês foi carregado de silêncio e rotinas repetidas. Na primavera seguinte, Manuel começou a reparar nas pequenas mudanças do bairro: uma loja que fechava, um prédio que ganhava nova pintura, um vizinho que partia sem se despedir. Tudo mudava. Menos ele, que permanecia preso a uma espera invisível. De vez em quando, recebia um postal ou uma mensagem breve. Notícias de concertos. Descrições rápidas das ruas parisienses. Frases que soavam mais como instantâneos do que como conversas. Guardava cada uma dessas relíquias num envelope grande, escondido no fundo da gaveta, como se fossem provas de que a ligação entre eles ainda existia. Manuel continuava a tocar na guitarra de Inês, criando melodias que nunca mostrava a ninguém. Era a sua forma de manter viva a presença dela, não uma lembrança estática, mas algo em constante movimento, como a água do Tejo. Houve dias em que quase esqueceu o som da voz dela, e isso assustou-o. Nesses momentos, ia até a casa do fado velho, e ouvia qualquer fadista que estivesse a cantar, na esperança de encontrar, por um instante, o timbre que lhe faltava. Nunca a encontrava, mas voltava para casa com a sensação agridoce de que ainda a procurava. 2 anos podem ser longos o suficiente para mudar uma vida inteira, mas para Manuel, eram apenas um compasso suspenso. À espera da nota seguinte. Era uma noite de novembro, quase exatamente 2 anos depois daquela última atuação na casa do fado velho. Lisboa estava novamente mergulhada numa chuva persistente. E Manuel caminhava pelas mesmas ruelas, sem um destino claro, apenas seguindo o som distante de música e vozes. Quando virou a esquina da Rua dos Remédios, viu a porta da velha casa de fado aberta, a luz quente a escapar para a calçada molhada. E então, entre as silhuetas que entravam e saíam, reconheceu-a. Inês estava ali, com o cabelo ligeiramente mais curto, molhado pela chuva, e um sorriso suave no rosto. Usava um casaco comprido de lã cinzenta e segurava um guarda-chuva fechado na mão. O coração de Manuel acelerou, mas antes que pudesse dar um passo, percebeu que ela não estava sozinha. Ao lado dela, um homem alto, de traços estrangeiros. Ria-se de algo que ela dissera. As mãos deles estavam entrelaçadas de forma natural, como se fosse um gesto antigo, repetido muitas vezes. Inês virou-se para ele, e o olhar que lhe deu, aquele olhar terno e seguro, fez Manuel compreender que já não havia espaço para a história que imaginara. Ele ficou parado sob a chuva, observando-os entrarem juntos no salão. O som abafado da guitarra começou a preencher o ar, mas já não era um convite, era apenas música. Ele, mais uma vez, do lado de fora. Manuel ficou alguns minutos parado na calçada. A chuva a escorrer-lhe pelo rosto como se tentasse apagar qualquer expressão. Podia entrar. Podia aproximar-se. Podia dizer tudo o que guardara por anos. Mas, olhando para Inês ao lado daquele homem, percebeu que as palavras chegariam tarde demais. Com um suspiro pesado, virou-se e começou a andar sem rumo pelas ruas encharcadas. O som distante do fado que vinha da casa misturava-se com o bater rítmico da chuva, criando uma melodia agridoce que o acompanhava a cada passo. Acabou por entrar num pequeno bar quase vazio, pediu um copo de vinho tinto e sentou-se junto à janela. Tirou do bolso o guardanapo amassado onde, anos antes, escrevera as frases que um dia planeava dizer-lhe. Alisou o papel com cuidado, leu mais uma vez e sorriu, um sorriso triste e resignado. Lá fora,
As luzes refletiam-se nas pedras molhadas. E por um momento, Manuel fechou os olhos, imaginando a vida que poderia ter sido se tivesse falado mais cedo. Mas quando os abriu, havia apenas o presente: um homem sozinho, um copo de vinho e uma canção que nunca encontrou o seu destinatário. No fundo, sabia que algumas histórias não terminam com aplausos ou reencontros. Terminam em silêncio, com um coração que aprende a guardar as suas palavras para si. E assim, entre o sabor amargo do vinho e o eco distante de um fado antigo, Manuel brindou, baixinho, aquilo que nunca foi.